Fala pessoal, eu sou o professor Clodoaldo e esse é o meu canal. Bem, na aula de hoje nós vamos estar falando sobre campo elétrico. Mas para antes da gente começar a trabalhar o campo elétrico, faz necessário a gente lembrar de alguns conceitos primeiro. A gente sabe que duas cargas separadas por uma certa distância, elas interagem eletricamente entre si, exercendo uma sobre a outra uma determinada força, que pode ter a sua intensidade medida pela lei de Coulomb. A gente também já sabe que para que haja força, eu preciso que tenhamos dois corpos, ou seja, duas cargas. Não pode existir força elétrica, uma ação de força elétrica, se eu tenho só uma carga, eu preciso de duas cargas. Então, compreendendo que duas cargas exercem uma força sobre a outra, eu sei que eu posso medir a intensidade dessas forças. Eu também posso saber se ela é de atração ou repulsão. Eu posso medir essa intensidade e também compreendendo que para que haja essa força, eu preciso de quê? De ter pelo menos duas cargas. Não posso ter força se eu tenho apenas uma carga. Então agora, sabendo, a partir desse princípio, nós vamos falar um pouco sobre campo elétrico. O campo elétrico, pessoal, ele é uma grandeza física, ou seja, ele é uma grandeza física vetorial, ou seja, possui módulo, possui direção e possui sentido. O campo elétrico mede a influência que uma determinada carga produz em seus arredores. Quanto mais próximo duas cargas estiverem, maior a força entre elas, por causa do módulo do campo elétrico entre elas. Então, pessoal, campo elétrico é o que? Uma grandeza física vetorial. E ela, eu sei também que a partir de quanto mais próximo tiver duas cargas, mais influência vai ter uma sobre a outra. Quanto mais distante, menos influência uma sobre a outra, por causa do seu módulo. Então vamos aprofundar mais sobre esse tema de campo elétrico, pessoal, agora. A ideia de uma força atuar sobre um corpo, mesmo que ele não estivesse em contato com outro, essa ideia de uma força à distância, ação à distância, incomodava os físicos desde o século XVIII. Ou seja, o físico sempre se questionava por que essa questão dessa força à distância, de um corpo interagir com o outro. E aí, mesmo sem ter contato, sempre deixou os físicos uma pulga atrás da orelha. Mas o primeiro a tentar explicar essa ação de uma força à distância foi o físico inglês Faraday. E que foi Faraday? Faraday foi um físico químico britânico. Ele atuou com fortes contribuições no eletromagnetismo e eletroquímica. Suas descobertas, pessoal, englobam, por exemplo, os princípios básicos da indução eletromagnética, dentre outros assuntos. E ele viveu de 1791 a 1867. Isso é um pouco de Faraday, desse importante físico e químico. E o que ele vai nos dizer? Como é que ele explicou essa questão da força à distância? Para explicar as forças entre as cargas elétricas ou entre ímãs, se transmitiu de uma outra forma. Faraday imaginou que o espaço entre elas estava repleto de alguma coisa, capaz de empurrar ou puxar as cargas. Então, como é que ele pensou isso, pessoal? Qual foi o que levou ele a pensar isso? Ele pensou da seguinte maneira: ora, ele se baseou na disposição que a limalha de ferro assume ao ser espalhada sobre o ímã. Assim, ele propôs que há espaços entre as cargas elétricas estavam repletos de linhas de força, ou seja, entre duas cargas elétricas eu teria esses espaços preenchidos com linhas de força, que elas que seriam responsáveis pela transmissão de força elétrica, ou seja, seriam essas linhas que preenchiam todo o espaço entre duas cargas e eles iriam fazer o que? Exercer a força sobre as cargas. Então foi a partir da disposição da limalha de ferro espalhada sobre o ímã que ele propôs essa ideia de linhas entre cargas elétricas, que seria capaz de puxar ou empurrar as cargas. Porém, era muito difícil em que consistiam essas linhas de ponto de vista físico. E por muito tempo os pesquisadores simplesmente imaginavam como tubos distintos entre os dois corpos.
O conceito de campo elétrico só foi formalizado mais tarde pelo físico inglês Maxwell. Pessoal, esse conceito de linhas, como eles não conseguiu ver, a gente não consegue ver fisicamente, como a gente consegue ver uma mesa, a gente consegue ver o sol, a gente consegue ver a lua, era muito difícil dos físicos eles conseguirem provar isso de um ponto de vista físico. Então, eles simplesmente imaginavam como tubos estendidos entre dois corpos. E esse conceito só veio ser, de fato, formalizado por Maxwell. Maxwell que viveu entre os anos de 1831 a 1879. Ele foi um físico e matemático britânico de grande influência também no campo do eletromagnetismo. Vetor campo elétrico. A principal característica de uma carga elétrica é a sua capacidade de interagir com outras cargas elétricas. Essa capacidade que toda carga elétrica possui, isto é, o campo de forças que ela gera, é denominado campo elétrico. Ou seja, se a gente fosse perguntar qual é a principal característica de uma carga elétrica, é de interagir com outras cargas elétricas, ou seja, ela vai interagir, ela vai se atrair, ela vai se repelir com outras cargas elétricas, depende dos seus sinais. Se eu tenho duas cargas de mesmos sinais, elas se repelem, se eu tenho cargas de sinais diferentes, elas se atraem. E essa interação vai acontecer por forças que é denominado campo elétrico, certo? Então, como é que eu posso imaginar isso, né, pessoal? O campo elétrico é uma região ao redor de uma carga elétrica, que tanto pode ser positiva ou negativa. A carga elétrica não importa se ela é positiva ou se ela é negativa, ela vai gerar campo elétrico, na qual, ao se colocar um campo eletrizado, ou seja, um corpo eletrizado, este vai ficar sujeito a uma força elétrica. Podemos dizer assim, pessoal, que o corpo elétrico, o campo elétrico é o que? Ele é análogo ao conceito de campo gravitacional. A gente não consegue ver o campo elétrico, mas basta que a gente coloque duas cargas dentro de um espaço, por exemplo, pessoal, eu não consigo ver, mas se eu colocar duas cargas dentro de um espaço, seria carga de teste, a gente pode observar a carga, e essa carga ela fica sujeita a uma força. Logo, a gente pode concluir, pessoal, que as fontes de campo elétrico são os corpos eletrizados, que chamamos de fonte. Ou seja, qual vai ser a fonte do campo elétrico? São as cargas, ou seja, o campo elétrico vai surgir das cargas elétricas, que nós chamamos de fonte. E a gente consegue interagir com esse campo elétrico quando eu tenho uma carga e eu coloco outra carga perto dela. Eu vou conseguir analisar esse campo e ver se vai acontecer uma força de atração, vai acontecer uma força de repulsão. E o campo elétrico ele desempenha um papel de transmissor das interações elétricas. Se determinada região existir um campo elétrico, então uma carga elétrica colocada nessa região ficará sujeita a uma força elétrica. Bem, se eu tenho um campo elétrico, ou seja, eu já tenho uma carga e ela está gerando um campo elétrico. A partir do momento que eu vou colocar outra carga nessa mesma região, ainda de influência dessa carga elétrica, ainda tem um campo elétrico, ela vai estar sujeita a essa força elétrica. Ou seja, se eu tenho aqui, eu coloco uma carga negativa, tem uma carga Q negativa lá. E aí eu vou colocar uma outra carga, vamos supor que eu coloco uma outra carga Q positiva. E se ela estiver nas proximidades do campo elétrico que essa carga que já estava lá existe, ela vai ficar sob uma influência dela. Ou seja, vai sentir essa influência do campo elétrico. E assim como a gente já sabe, se eu tenho um campo elétrico gerado por uma carga positiva e eu coloco uma outra carga positiva, vai existir uma força de interação entre as cargas de repulsão, porque elas têm os mesmos sinais e cada sinais iguais se repelem. Agora, se eu tenho uma carga negativa, por exemplo, e coloco uma positiva, elas vão se atrair. Mas isso vai acontecer se ela estiver dentro ainda do campo elétrico gerado pela carga já lá existente. Vetor campo elétrico, pessoal. O vetor campo elétrico. Vamos aqui considerar um ponto P do espaço.
e nas proximidades de uma carga elétrica Q. Se uma carga de prova Q for colocada no ponto P, ela ficará sujeita a uma força. Mas, pessoal, o que você falou que tanto Q, que tanto P, vamos aqui visualizar de uma melhor forma. Bem, eu já tenho uma carga Qzão aqui, esse Q maiúsculo, ela já existe. Aí, num determinado ponto que ainda sofre influência do campo elétrico gerado por essa carga Qzão aí, eu coloco uma carga Qzinho, um Q minúsculo aí para especificar, para você poder visualizar melhor. Ela vai estar sofrendo interação desse campo elétrico gerado pela carga Qzão. Como as duas cargas aí a gente pode observar, elas são positivos, ela vai sofrer uma força elétrica de quê? De repulsão, porque são sinais iguais. Como cargas de mesmos sinais, elas são o quê? Elas vão se expulsar uma outra, vão interagir de uma forma de repulsão. Então a gente observa que a força ela vai ser no quê? No sentido de afastamento das cargas elétricas. Se aí, em vez de eu ter colocado nesse ponto P, eu ter colocado uma carga negativa, a direção da minha força seria no sentido da carga positiva, seria um sentido de força de atração. Elas iriam se atrair. Então a gente consegue visualizar muito bem, pessoal, essa questão do vetor campo magnético. Eu tenho um vetor e essa força vai estar o quê? Vai estar saindo para fora do campo. Ou seja, a força vai ser oposta à da carga que está gerando o campo elétrico. A razão, aqui é um ponto importante da gente observar. A razão constante entre força e a carga de prova Q define o vetor campo elétrico no referido ponto. Ou seja, como é que eu defino o vetor campo elétrico? Vai ser o quê? Vai ser a força dividido pela carga elétrica. Essa vai ser a questão que vai me dar o meu vetor campo elétrico. Será a força dividida pela carga. Isso me dará o meu vetor campo elétrico. E a unidade de medida internacional é o Newton por Coulomb. Ou seja, como é que eu vou estar medindo essa energia? Newton por Coulomb. Vamos até observar mais na frente, depois, em outros momentos, que vai mudar essa unidade. Mas, a priori, vai ser Newton por Coulomb, a unidade internacional, o sistema internacional de medidas, Newton por Coulomb. Ou seja, o vetor campo elétrico é dado por quem? Será a razão entre a força e a carga. É importante observar aqui algumas características do vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico é um ponto do campo elétrico que tem as seguintes características. Direção. A direção do campo elétrico sempre será a mesma da força eletrostática. Observe isso aqui com muita atenção. A direção do vetor campo elétrico sempre será a mesma da força eletrostática. E já o sentido? O mesmo sentido da força, se a carga de prova for positiva, sentido contrário da força, se a carga de prova for negativa. Então, vamos aqui assimilar esses conceitos, dessas duas características importantes. Direção do vetor campo elétrico sempre será a mesma da força eletrostática. O sentido, ele vai mudar aqui. Será o mesmo sentido da força se a carga de prova for positiva. O sentido contrário da força se a carga de prova for negativa, pessoal. Pessoal, a gente consegue visualizar isso melhor, que eu falei, nessa ilustração. Nessa primeiro exemplo aí, especificação, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui as cargas, nessa primeira carga aqui, eu tenho uma carga positiva. E eu coloquei uma outra carga positiva. Então, o vetor campo elétrico aponta no mesmo sentido da força, ou seja, o vetor campo elétrico ele vai no mesmo sentido da força. E nessa outra especificação aqui embaixo, nesse outro exemplo, eu tenho aqui uma carga positiva, eu coloquei a minha carga de teste negativa aqui, eu observo que a força de atração, o sentido da força vai ser o quê? Vai ser no sentido de unir as cargas. E o sentido do meu vetor campo elétrico é no mesmo sentido, não muda a direção dele. Ou seja, pessoal, nesse primeiro exemplo aqui,
tanto a força como o vetor campo elétrico apontam no mesmo sentido, porque a carga é positiva. Quando eu tenho aqui carga de sinais diferentes, observamos que o vetor campo elétrico aponta num sentido e o vetor força aponta no outro sentido, ou seja, é uma força de atração. Enquanto no primeiro caso tem uma força de repulsão, no segundo caso tem uma força de atração entre as cargas, porque mudou de sinal. Aí, para a gente visualizar melhor, pessoal, a gente falou, vamos aqui fazer um pequeno exemplo, um exemplo simples para fixar melhor os nossos conceitos. Vamos ler aqui o exemplo. Num certo ponto de um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido ascendente, a intensidade de 4 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb. Quando se coloca uma carga pontual de menos 6 microcoulomb nesse ponto, ela fica sujeita à ação de uma força elétrica. Determine as características dessa força. Faça um esquema representando essa situação. Então, o que a gente tem nesse exemplo, pessoal? A gente tem o seguinte, a gente tem um vetor campo elétrico que tem uma direção vertical, ou seja, ele aponta no sentido vertical, ascendente, com uma intensidade de quê? De 4 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb. E eu coloco uma carga pontual de menos 6 microcoulomb nesse ponto. Então, ela fica sujeita a uma ação de uma força elétrica, ou seja, eu tenho aí um vetor campo elétrico, eu coloco essa carga, vai ter uma ação. E essa ação, vamos aqui, a gente tem que fazer o quê? Descobrir as características dessa força. Então vamos aqui fazer esse exemplo, resolver esse exemplo, para a gente compreender melhor os conceitos já mencionados anteriormente. Qual será o primeiro passo? A gente está aqui descobrindo a intensidade da força. A intensidade da força é dada por quem? Força é igual a carga vezes o vetor campo elétrico, o campo elétrico. Então, essa carga, por que ela está em módulo? Mais uma vez, lembrando, ela está em módulo por quê? Porque não me importa aqui no caso, né, para mim especificar a intensidade, se ela é uma carga positiva ou negativa, não vai interferir. A carga vai interferir, vamos saber o sentido, mas a intensidade não vai interferir. Então, os dados que eu tenho a minha carga, que eu coloquei de menos 6 microcoulombs, tenho meu campo, que vai ser o quê? 4 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb. Agora nós vamos substituir nessa fórmula de cima, que F é igual a Q vezes E. Substituindo, eu tenho que F vai ser igual a quem? A 6 vezes 10 a menos 6 vezes 10 vezes 4 a 10 a 5. Fazendo a multiplicação, temos que vai ser igual a quem? A 2,4 Newton, pessoal. Certo? Então, essa vai ser o meu valor da minha intensidade da força. 2,4 Newton. A gente sabe que força é dada em Newton. E as unidades de Coulomb vão se cancelar, não vão se cancelar. Como o campo é dado por Newton por Coulomb, se cancela Coulomb com Coulomb e vai ficar apenas Newton. Então a minha força é de 2,4 Newton, pessoal. Aqui as características. A força elétrica atuante F tem as seguintes características, pessoal. Direção vertical, como vetor campo elétrico. Ou seja, eu tenho aqui que a direção será vertical, como vetor campo elétrico. O sentido será contrário ao do vetor campo elétrico, pois a carga colocada no campo ela é negativa. Então, olha como é interessante. Direção é vertical, como o vetor campo elétrico. O sentido ele é contrário, por quê? Pois a carga colocada do campo ela é negativa. Então, imaginemos aí eu tenho a minha carga, né? Então, aqui eu tenho o meu vetor campo elétrico vertical. E eu terei aqui a minha força no sentido contrário
a do meu vetor campo elétrico. Então, a gente acabou de resolver a questão. Primeiro a gente descobriu a intensidade da força, que é de 2,4 newtons. Aí a gente foi analisar a direção, ela é vertical, ou seja, direção vertical como do vetor campo elétrico, só que ela é o quê? Ela é contrária, pois a carga colocada ela é negativa. Se eu tivesse colocado uma carga positiva, seria o mesmo sentido do vetor campo elétrico, mas como a carga foi negativa, ela é sentido contrário do vetor campo elétrico. Então, essa é a resposta dos nossos exemplos. Primeiro a gente calcula a intensidade, a gente vai fazer isso, pegar os dados, substituir na fórmula, e depois nós vamos avaliar, nós vamos ver as características da questão que ela nos dá e assim montar o nosso esquema. Campo elétrico de uma carga elétrica pontual fixa. Pessoal, vamos considerar o seguinte. Pensemos em uma carga pontual Qzão, positiva, por exemplo. E vamos pensar em um ponto P do campo. E vamos pensar que a distância entre essa carga Qzão e esse ponto P tem uma distância D. Então, com a nossa exercício de imaginação, vamos pensar numa carga Qzão positiva. E vamos pensar em um ponto P qualquer a uma determinada distância dessa carga. Aí nós vamos fazer algumas considerações. O ponto P é caracterizado pelo vetor campo elétrico. Então, logo, se eu coloco uma carga de prova positiva no ponto P, essa carga ficará sujeita a uma força de repulsão. Logicamente, se eu colocar uma carga de prova negativa, a força será de atração, certo? Então, recapitulando, se eu tenho uma carga Qzão positiva, a um determinado ponto, eu tenho um ponto a uma determinada distância, e nesse ponto eu vou pensar o seguinte: esse ponto ele é caracterizado pelo quê? Pelo vetor campo elétrico. Se eu colocar nesse ponto P uma carga positiva, elas vão se repulsar, porque a carga Qzão é positiva. Se eu coloco nesse ponto P uma carga negativa, elas vão se atrair, certo? Então, feito esse exercício, vamos aqui para o slide. Podemos exprimir a intensidade do campo elétrico igualando duas equações, a da definição do vetor campo elétrico e a da lei de Coulomb. Então, pessoal, como é que eu vou definir, como é que eu posso matematicamente exprimir a intensidade do campo elétrico? Basta eu igualar duas equações, a da definição do vetor campo elétrico e a da lei de Coulomb. Então, eu vou dizer que vetor campo elétrico, a definição do vetor campo elétrico é igual à lei de Coulomb, certo? Basta fazer isso. Quando eu faço isso, eu posso fazer o seguinte. Vamos observar que de um lado da igualdade eu tenho uma carga. Essa carga aqui é em módulo e do outro lado também tem esse Qzinho. Não é esse Qzão do outro lado da equação, é esse Qzinho. Então tem um Qzinho em módulo de um lado, Qzinho em módulo do outro. Então eu posso aqui estar cancelando esses dois. Quando eu cancelo esses dois, eu vou ter que a intensidade do meu campo elétrico é igual a quem? A uma constante vezes Qzão dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, eu igualei a definição de vetor campo elétrico com a lei de Coulomb e eu consigo determinar a intensidade do meu campo elétrico, que vai ser exatamente E é igual a uma constante vezes a uma carga Qzão dividido pela distância ao quadrado. É interessante, pessoal, a gente observar que a intensidade do vetor campo elétrico, assim como a da força elétrica, obedece à lei do inverso do quadrado da distância. Assim, é o seguinte, com o afastamento, essa intensidade ela vai diminuir rapidamente. Ou seja, logo, a intensidade desse campo elétrico ela enfraquece rapidamente à medida que afastamos pontos de carga elétrica. Ou seja,
Quando eu afasto as minhas cargas, ela vai enfraquecer rapidamente. Quando eu aproximo as minhas cargas, essa intensidade ela aumenta também rapidamente, porque ela obedece ao inverso do quadrado da distância, pessoal. Campo elétrico de várias cargas elétricas pontuais fixas. Consideremos o campo elétrico gerado por várias cargas pontuais. Então, uma carga 1, uma carga 2, uma carga 3, uma carga 4, enfim, até uma carga N. E tem um ponto P ali no campo. Então, o vetor campo elétrico resultante em P é a soma vetorial de todos os vetores do campo produzidos individualmente pelas cargas elétricas Q1, Q2, Q3. Ou seja, para mim saber o meu vetor campo elétrico resultante, basta eu somar individualmente todos os vetores campos elétricos produzidos pelas cargas, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim, N cargas, certo? Linhas de força. Definimos uma linha de força de um campo elétrico como uma linha imaginária, tangente ao vetor campo elétrico em determinado ponto desse campo e orientado no mesmo sentido dele. Pessoal, as linhas de força, a gente viu que elas ficam sujeitas, que elas foram propostas, na verdade, por Faraday, para explicar a ação à distância das cargas elétricas. No caso de um campo elétrico criado por uma carga elétrica pontual, a gente pode imaginar o seguinte: as linhas de forças radiais em reação à carga geradora. Se a carga for positiva, as linhas de forças são semi-retas orientadas com a origem na carga. Ou seja, se eu tenho uma carga for positiva, as linhas de força desse campo são semi-retas radiais orientadas com a origem na carga. E já se a minha carga geradora for uma carga negativa, as linhas de campo são semi-retas orientadas que convergem para a carga. Resumindo, se eu tenho um campo elétrico formado a partir de uma carga positiva, as linhas de campo saem da minha carga. Se eu tenho um campo elétrico gerado por uma carga negativa, as linhas de campo entram na carga, ou seja, na positiva elas saem, na negativa elas entram na carga. Como a gente tem um esquema aí que a gente pode visualizar muito bem, pessoal. Vamos imaginar essa linha de força. Nesse aqui eu tenho uma carga positiva. Vamos ver, são semi-retas aqui na ilustração. E elas são que estão saindo da carga, ou seja, o campo elétrico ele se forma e ele sai, as linhas de campo saem da carga. E já aqui nesse outro exemplo, eu tenho uma carga negativa, geradora de campo elétrico, as semi-retas é o que elas convergem, elas vêm para dentro da carga negativa, ou seja, são opostas o sentido das linhas. As linhas de força do campo elétrico gerado por duas cargas elétricas pontuais positivas e de mesmo valor divergem, ou seja, as linhas de força geradas por uma carga não encontram as linhas de força da outra. E aqui a gente pode observar muito bem o que a gente diz nessa ilustração. Aqui nós temos o que? Aqui em cima, bem aqui assim, a gente tem duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa. E tem as suas linhas de força. Observe que elas se encontram. Como as linhas de força elas saem de dentro do campo da carga positiva e elas entram para o campo negativo, na carga negativa, então elas se encontram. Já aqui embaixo, nessa aqui embaixo, como eu tenho duas cargas de mesmos sinais, se fosse negativo iria acontecer o mesmo processo, elas já não se encontram. Elas não se encontram, por quê? Porque aí eu tenho duas cargas positivas, as linhas de campo elas saem, elas não vão entrar dentro da carga, como acontece quando eu tenho uma carga positiva e uma negativa. Então, quando eu tenho duas cargas pontuais de mesmo valor, elas divergem, ou seja, as linhas de força são geradas de uma carga, não se encontram. Quando elas têm sinais opostos, elas interagem entre si, ou seja, ela sai da positiva e entra na negativa. Quando eu tenho duas positivas, elas divergem, elas não se encontram.
Se fosse duas negativas também, elas divergiam, não iam se encontrar. Eu preciso ter uma carga positiva e uma carga negativa, para elas poderem o quê? Sair da positiva e entrar na carga negativa. Vamos aqui fazer mais um exemplo, tá? Nos ajudando a fixar melhor os conceitos abordados. Vamos à questão. O vetor campo elétrico do campo gerado por uma carga pontual que é igual a 8 microcoulombs, colocado no vácuo. Tem intensidade é igual a 2 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb, num ponto P, situado a uma distância D da carga geradora, na direção horizontal, sendo a minha constante igual a 9 vezes 10 a 9. A constante eletrostática do vácuo. Ou seja, se quiser a constante eletrostática do vácuo. Então, o que essa questão quer? O valor da intensidade, o valor da distância D, eu quero saber o valor da distância D. Na letra B, a intensidade da força que age sob uma carga de prova Q igual a 1 vezes 10 a menos 7 coulombs, colocada no ponto P. E na C, a direção e o sentido dessa força comparados com a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto P. Então, vamos aqui resolver essa questão e assim vamos estar fixando de uma melhor forma os conceitos já trabalhados. Letra A, vamos pegar nossos dados. Eu tenho o quê? A minha carga, que é 8 microcoulombs. Eu tenho meu campo elétrico, que é 2 a 10 vezes 5 newtons por coulomb. Eu tenho a minha constante, 9 vezes 10 a 9. E aí eu tenho a minha distância que eu quero saber. Então, eu vou pegar a fórmula. Na fórmula eu tenho aqui a intensidade do campo aí, né? Para mim saber a distância. Ela diz o quê? Ela diz que é igual a constante vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. Vamos substituir aí, pessoal, os valores que a gente tem. Substituindo eu tenho o quê? 2 vezes 10 a 5 igual a 9 vezes 10 a 9 vezes 8 vezes 10 a menos 6 dividido por D ao quadrado, porque eu não tenho a distância. Então, primeiro passo, eu peguei os dados. Segundo passo, eu pego a fórmula. Terceiro passo, eu substituo. Então, pessoal, feito isso, eu vou multiplicar 9 vezes 8. 9 vezes 8 é igual a 72. Então, aí eu tenho potências de bases iguais. Então, conservo a base que é 10 e vou somar os expoentes. 9 mais menos 6 é igual a 3. Então, fica 72 vezes 10 a 3, dividido por D ao quadrado. Então, depois que eu substituir, pessoal, o meu próximo passo vai ser, eu vou fazer a multiplicação de 9 vezes 10 a 9 vezes 8 vezes 10 a menos 6. Feito isso, agora o próximo passo vai ser o quê? Vai ser isolar a distância. Eu quero saber a distância. Então, eu vou ficar tendo o quê? Que a minha distância é igual a quem? A 72 vezes 10 a 3 dividido por 2 vezes 10 a 5. Fazendo essa divisão, vou ter que igual a quem? Que a minha distância é igual a 36 vezes 10 a menos 2. Ou seja, eu dividi 72 por 2, que dá 36. Eu tenho uma divisão de bases iguais, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. 5, 3 menos 5 vai dar menos 2. Então, o D está ao quadrado, saber a distância. Então, eu vou querer, como está sendo ao quadrado, o expoente está elevando D ao quadrado, então ele vai passar como raiz. A raiz quadrada de 36. Então, a minha distância vai ser quem? A raiz quadrada de 36, 6. Então, a minha distância vai ser 6 vezes 10 a menos 2 metros. Pessoal, observe o que é metro, que vai se cancelar as unidades.
que coulomb se cancela com coulomb, newton se cancela com newton, restando apenas metro, pessoal. Então, a minha distância vai ser, quem responde a letra A, distância é igual a 6 vezes 10 a menos 2 metros. A letra B, pessoal. Então, tem os dados. Primeiro, vamos pegar os dados. Eu tenho a intensidade do meu campo, que vai ser 2 vezes 10 a 5 newton por coulomb. Eu tenho a minha carga, que eu disse lá, que vai ser 1 vezes 10 a menos 7 coulomb, pessoal. Então, eu vou ter aí a minha fórmula. Vamos observar, pessoal, que essa carga ela vai ficar o quê? Ela vai ficar imóvel, porque não para me saber a minha força aí, eu não me interessa se ela é positiva ou negativa, porque eu não quero saber a direção, eu quero saber a força. Então a carga fica imóvel, porque tanto faz ser positivo como negativo. F é igual a Q vezes E. Vamos substituir, ou seja, vamos pegar os valores que a gente tem. Então eu tenho que F é igual a 1 vezes 10 a menos 7 vezes 2 a 10 a 5. Fazendo as contas, eu vou ter que a força vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2 newton. Bem, vamos observar que coulomb vai se cancelar com coulomb, ou seja, a unidade se cancela, ficando apenas a unidade de força newton. Como eu tenho aí a multiplicação de bases iguais, potência de bases iguais, eu conservo a base e vou somar os expoentes. Menos 7 mais 5 é igual a menos 2. Então, a força será quanto? 2 vezes 10 a menos 2 newton. Vamos aqui para a próxima, letra C, a última questão. O que é para a gente considerar, pessoal? Assim como a direção do vetor campo elétrico, a direção da força ela é horizontal. O sentido também ele é coincidente, porque a carga de prova ela é positiva. Então, esquematicamente, supondo o vetor campo elétrico orientado da esquerda para a direita. Certo, pessoal? Então, recapitulando. A direção do vetor campo elétrico será da mesma forma da direção da força. Ela é horizontal. O sentido também ele é coincidente, porque a carga de prova ela é positiva. Então, esquematicamente, fica dessa forma. Então, eu vou ter aí, ou seja, o meu campo elétrico, ele vai estar no mesmo sentido. E a minha força também, porque eu tenho duas cargas positivas. Então, eles vão apontar no mesmo direção do vetor campo elétrico. Tá certo? Então, seria representado dessa forma assim. Campo elétrico de um condutor esférico. Quando o campo elétrico é gerado por um condutor esférico, duas considerações são importantes, pessoal. Quando nós falar em um condutor esférico, tem que considerar duas informações importantes. O campo elétrico ele é nulo em qualquer ponto interno do condutor, ou seja, em qualquer ponto do interno do condutor, o campo elétrico ele é nulo, ele não existe, é zero. Nos pontos externos ao condutor, o campo elétrico é idêntico ao gerado por uma carga elétrica pontual, considerando a carga concentrada no centro do ponto. Outro ponto importante, nos pontos externos ao condutor, o campo elétrico ele é idêntico ao gerado por uma carga elétrica pontual, considerando a carga concentrada no centro do corpo. Então, pessoal, se no ponto interno o campo elétrico ele é nulo, no externo ele vai ser o que? Ele vai ser idêntico a uma carga gerada por uma carga pontual concentrada no centro do condutor, pessoal. Esses são os dois pontos que a gente deve considerar. Campo elétrico de condutor esférico. Continuando, portanto, para calcular a intensidade do vetor campo elétrico no ponto P externo, a fórmula será a mesma da carga pontual, sendo a distância D tomada a partir do centro da esfera. Então, pessoal, é interessante a gente observar o quê? Que para me calcular a intensidade, eu vou calcular da mesma forma de um ponto externo. O que vai mudar é o que, pessoal? Que eu não vou considerar as extremidades das esferas, e sim o seu centro, a partir da distância do centro da esfera. Então a gente vai observar aqui, a gente consegue observar, ó, a distância eu vou considerar aqui, ó, desse centro até o ponto. Eu não vou considerar a distância aqui, ó,
da margem da esfera para esse ponto. Então eu iria calcular de uma forma errada. Eu vou considerar o que? A distância do centro da esfera até o ponto, certo? E ela vai dessa a mesma lei. Se eu vou ter um ponto positivo, ela vai no sentido. Se eu tenho um ponto negativo, ela vai no outro sentido, tudo dependendo do outro ponto de carga eu vou colocar lá. Mas se eu me calcular essa intensidade, é a mesma forma, só que eu vou considerar o que, pessoal? Não a extremidade da esfera, e sim o seu centro, a partir do centro da esfera, como a gente está observando aqui, ó, o ponto aqui do centro, certo? Eu tenho um ponto P, essa distância aqui do centro, não é do ponto P até aqui essa extremidade, e sim do ponto P até esse ponto aqui no centro da esfera. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, curta o nosso vídeo, comente o nosso vídeo, dê uma sugestão de aula, faça sua crítica se você achar necessário. E assim, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro de todos os assuntos, todas as aulas que a gente está colocando. Seja ela de física, seja ela de matemática, sempre está colocando um conteúdo para estar lhe ajudando. Então, pessoal, fique com Deus, um abraço e até a próxima!